Doutora Luciene, seja muito bem-vinda aqui ao nosso jornal. Prazer recebê-la mais uma vez aqui. Boa tarde, Júlio. Como vai? Tudo bem? Tudo Posso bem. ficar sem máscara? Você já me explicou isso, né? Isso é porque a gente já fez aqui toda a higienização do estúdio e eu vou ficar com a máscara, então pode ficar à vontade para Tá joia. expressar melhor, porque é um assunto muito importante, né? Que a gente Para a vai gente tratar aqui poder hoje, ser, inclusive, compreendida, né? sem dúvida nenhuma, né? Expressar até para as pessoas que têm até uma certa dificuldade visual ou auditiva, né? Isso. Visual não, auditiva, perdão. A visual vai comigo, né? Que eu estou falando e que vai ouvir nós dois. Mas, doutora, hoje, como eu falei, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, ela foi instituída por conta de um fato que aconteceu lá em 1973, não é isso? Isso, Júlio. De fato, essa data ela representa, né, o dia em que o corpo da criança Araceli, então com 8 anos de idade, isso em 1973, foi encontrado, né, e Araceli foi vítima de um crime muito bárbaro que ocorreu naquele ano, em que não tínhamos os perigos que temos hoje, os perigos eram outros. E naquelas circunstâncias, Araceli foi esperar na saída da escola o ônibus escolar para poder voltar para casa e foi encontrado seu corpo 8 dias depois. Araceli foi vítima de um crime muito violento de natureza sexual. Ela foi drogada, ela apanhou, ela foi estuprada, ela foi abusada por adultos, que Nossa, depois, a perícia, né, constatou que ela havia sido drogada, entrou em coma e daí ela morreu, depois de muito, né, ser vítima desse tipo de exploração. Então essa data, Júlia, ela é muito importante. Veja bem, nós vivemos num país imenso, com muitas desigualdades. Desigualdades sociais, desigualdades culturais, desigualdades familiares. E essas desigualdades, elas fazem com que, num momento tão difícil como este, momentos de pandemia, em que o recolhimento doméstico ele se faz necessário para que nós tenhamos a alteridade e o bom senso de respeitar a saúde alheia, porque pode ser que eu não respeite a minha própria, mas eu tenho a obrigação de respeitar a saúde do outro. E nessas condições que nós vivemos mundialmente, nós vemos que o lar ele deve ser um local de acolhimento, de proteção, de segurança, de amor e de afeto. É, Hoje, os perigos que se denotam mais acentuados para a infância brasileira, eles têm ocorrido muito mais no âmbito doméstico do que fora dos lares. no caso aqui da Araceli não foi com parentes, não foi com pessoas do Não, próprio lar, né? não. Araceli ela simboliza, né, toda essa mobilização nacional por uma melhoria das condições familiares e sociais para que as crianças, para que esse número de violência, né, esse número de agressão, esse número altíssimo de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ele diminua no Brasil. Então ela simboliza toda a dor e o sofrimento de uma criança que tinha toda a proteção em casa, mas que por três adultos, né, que acabaram por ser absolvidos depois de serem julgados por mais de uma vez. Esse caso ele ficou não esclarecido perante os órgãos judiciais, mas sempre houve o sentimento da certeza de quem tenha cometido. Mas isso não vem mais o caso Tinha 8 aninhos, agora. né? Ela tinha 8 anos. Mas quem foi, por que foi, isso não vem ao caso sobre o que nós estamos discutindo, que é a necessidade de nós protegermos nossas crianças dentro dos nossos lares. E isso é medida urgente, porque em tempos de pandemia, o lar ele se torna o único abrigo que a criança vítima de violência ela passa a ter, porque a criança não está indo na escola, a professora não está identificando naquela aluna que ela conhece, naquele menino que ela conhece, as marcas da violência, ou o retraimento em sala de aula, ou a vontade de não voltar mais para casa depois que o sinal bate, entende? E os pais, que muitos são responsáveis por esses índices tão altos, os padrastos, as madrastas, os irmãos, os enteados, aqueles primos, quem seja,
esses estão dentro dos lares. Estamos numa onda diferente, né, com maior abertura, onde as pessoas estão trabalhando. Nós saímos aqui na cidade de Ubá, vemos uma aparente normalidade, mas nós sabemos que muitas atividades estão sendo feitas home office. Isso é fato. Então, assim, o local de socorro ele tem que ser um lar. Ele não pode ser o lugar onde as agressões acontecem. Essa data ela foi instituída em 2000. Sim. Né? No ano 2000 foi oficializada, na verdade, essa data como essa data de combate, simbolismo, né, de combate Isso, a esse o a esse Dia tema, Nacional né? de Combate. Isso. Agora, né? de lá para cá, além das ações que são feitas na data, né, nessas coisas, diversas atividades são feitas nas escolas, agora não, mas quando em tempos de aulas presenciais, são feitas em alguns locais do Brasil, nas escolas, atividades relacionadas a esse tema, inclusive. Mas existe algum programa em âmbito nacional de enfrentamento a essa violência, a essa violência e exploração sexual, que são duas coisas diferentes, as duas são violências, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, tem muitas cidades do Nordeste, principalmente no Nordeste, em que crianças de 10, 11, 12 anos são colocadas à prostituição, né? A exploração sexual, são exploradas sexualmente. Uhum. Existe, doutor, algum programa de enfrentamento no âmbito nacional? Então, Júlia, essa pergunta é muito especial. E, na verdade, assim, eu queria te pedir licença para poder fazer uma abordagem para a gente poder chegar na resposta completa a essa pergunta. Veja bem, nós estamos no ano de 2021. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Em 1989, o Brasil ele assinou, junto com outros países, a chamada Declaração Universal dos Direitos da Criança e a Convenção. Na verdade, ele foi signatário da Convenção Internacional e da Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 88, nós tivemos a Constituição Federal, um processo democrático onde nós saímos daquele período ditatorial. Antes disso, nós não tínhamos nenhum instrumento que fosse capaz de identificar efetivamente de que violência nós estamos falando. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a maioria dos países, né, apresentou um número muito alto de orfandade, de órfãos da Segunda Guerra Mundial, isso assim, depois de 1945, nós tivemos um instrumento normativo muito importante chamado Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ali a gente já tinha previsão para se proteger a mulher vítima de violência, de dar-lhe um tratamento diferenciado. Já tínhamos a previsão de proteger os idosos, de proteger os indígenas, de proteger os afrodescendentes, de trabalhar com políticas que emancipassem as pessoas que em alguma situação fossem situadas numa posição inferior, seja ela financeira, cultural, sexual, o que fosse. E também as crianças. Depois disso, a gente vê essa evolução, como eu te mostrei, desses instrumentos normativos, mas o mais importante deles é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos dois instrumentos muito valiosos, que junto a outros que também são tão valiosos quanto, que são responsáveis, que são garantidores dessa proteção. De um lado, a família, e auxiliando e contribuindo com a família, a sociedade. E essa sociedade a gente vai chamar de Conselho Tutelar e de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos chegar na resposta ao programa que você me perguntou, porque a boa notícia é que ontem foi publicado um decreto presidencial que cria o Programa Nacional de Enfrentamento e Combate à Violência e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ótimo. Esse programa ele tem a participação facultativa dos estados e municípios, porque eles já têm que ter um programa. E o governo federal, né, dentro de toda essa logística, ele agora se responsabiliza por fazer com que essas medidas que dependem de recursos do governo federal possam ser tomadas e chegarem esses recursos para que, por exemplo, o município de Ubá possa
implementar efetivamente uma proposta que já existe desde 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de fortalecer o Conselho Tutelar, que tem que existir desde 1990, e aqui em Ubá, graças a Deus, o Conselho vai muito bem. Na região, aqui, os Conselhos Tutelares, eles vão muito bem. São atuantes. São atuantes. Eu posso te dizer isso porque na Universidade Federal de Viçosa, há 21 anos eu trabalho com os municípios da microrregião de Viçosa, que inclusive abrange Ubá, e já ampliamos essa microrregião. Chegamos a Carangola, Muriaé, Tabuleira, Juiz de Fora, apoiando conselhos tutelares. Então, assim, os conselhos tutelares, eles vão muito bem. Eles têm práticas positivas muito importantes. Mas sem recursos do município, não tem como enfrentar essa violência, que é silenciosa, Júlio. Ela acontece dentro dos lares. Com certeza. Sabe como? Porque antigamente, na minha década de 70, quando a Araceli foi morta, é a sua década também? 70? Eu nasci naquele ano. 73? Nasci nesse ano. Então eu não vou falar o ano que eu nasci. Entreguei a minha idade aqui. Eu não vou falar o ano que eu nasci. Não. Mas nasci no ano desse fato, desse caso Araceli. Do fato aqui. da Araceli. Isso. Então, naquela época, a gente não tinha internet, a gente não tinha um Uber, a gente não tinha o transporte público como ele acontece hoje, a gente não tinha os meios de comunicação social que, se não houver uma vigilância e um cuidado necessários, as crianças ficam muito vulneráveis a tudo isso. E curioso que quando eu falo criança, eu falo de 0 a 18 anos. Porque essas normativas internacionais, elas consideram de 0 a 18 anos como obrigatoriamente a família, a sociedade, o Estado tem que proteger obrigatório. Isso juridicamente? Está lá na Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger e assegurar com absoluta prioridade, né, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, educação, profissionalização e por aí vai, um rol enorme de direitos que devem começar a ser garantidos na família. E em tempo de pandemia, justamente a família, que para muitas crianças se mostra o local mais perigoso, mais inseguro e mais desprotegido. Nós tivemos um caso recente da criança, nós temos isso sempre, mas um caso que tomou repercussão nacional de uma criança que foi morta pelo vereador, talvez tomou essa repercussão por ter sido pelo vereador, pelo Jairinho lá, né? Mas é um caso de violência que é comum, infelizmente, é comum, e eu citei esse caso por quê? Porque você acabou de falar, agora há pouco, que é uma violência silenciosa, que a criança geralmente não fala, geralmente não denuncia, não conta para alguém, né? E nesse caso dessa criança que faleceu, possivelmente, não sei se foi provado ainda, a mãe tinha total conhecimento dos fatos, né? Ô Júlio, olha só, uma criança, ela dá sinais. E os sinais, eles precisam, esse Programa Nacional de Enfrentamento, que eu não conheço, porque eu tomei conhecimento dele de ontem para hoje, porque ele foi publicado hoje, na verdade, a criança dá sinais e capacitar pessoas, esclarecer pessoas para compreender, para interpretar e valorizar os sinais é que é importante. Foi quando eu te falei do ambiente escolar, onde as professoras conhecem o aluno quando ele está cabisbaixo e quando ele não está. Eu te perguntar agora, quais são os principais sinais da criança? Olha só, a gente pode chegar até na automutilação, que a criança ela começa a querer se mutilar para ela não despertar a atenção do outro, ou para ela causar uma aversão ao outro. Mas a gente tem a timidez, a gente tem a inapetência, que é a falta de apetite, a gente tem a falta de sono, a gente tem os pesadelos e os horrores noturnos. Nós temos fisicamente como identificar através de torções, roxões no corpo, a genitália da menina, né, com herpes, com candidíase, muitas vezes. Óbvio que isso pode ser por baixa imunidade, mas também pode ser um sinal de que há uma violência sexual acontecendo ali. Analisado, né? Analisado, né? A timidez, a vontade de não ir com o pai ou com a mãe, ou com o padrasto ou com a madrasta, ou com o irmão unilateral. O menino o medo talvez de adulto, por exemplo. O medo do adulto, vômitos.
diarreia. Então, assim, o médico, tanto é, pessoal, que os agentes de saúde, aqueles que trabalham na área da saúde, tão logo eles tomam conhecimento, não é uma opção comunicar à polícia, é um dever. E esse dever ele tem que ser compreendido como um dever do vizinho, um dever da babá, um dever da empregada que trabalha junto com a babá, um dever do pai, da mãe, do madrasta, da madrasta, de quem seja. É um dever pela vida, é um dever pela dignidade, é um dever pelo mundo melhor, mais seguro, um mundo de mais respeito, Júlio. Por que muitas mães sabem e acabam não denunciando? Nós não podemos julgar, Júlio. Cada um é de um jeito. Mas às vezes essa mãe também é vítima de uma violência tão silenciosa quanto a da própria filha ou do próprio filho. Porque, via de regra, a agressão contra a criança ela começa antes com a agressão contra a mãe ou contra o pai ou contra o mais velho. Geralmente a pessoa não é agressivo só com uma pessoa, ele é agressivo com todo mundo. O interesse sexual pode despertar na pedofilia. A pedofilia é o interesse do mais velho pelo mais novo. Isso pode, Júlio, inclusive acontecer entre adolescente e criança. Ou entre adolescentes de diferentes idades, 12 anos e 17 para 18 anos. Então a pedofilia não está só restrita ao homem e ao adulto, entende? Que, aliás, existe a da mulher também, com meninos, por exemplo. Claro. A história criminal brasileira, ela nos mostra, né, obviamente sem identificar os personagens, mas que esse crime é muito frequente também. Como é, Júlio, frequente o estupro masculino. É homem com homem, é. Ele só não é visibilizado, porque se para a mulher é vergonhoso, você imagina para o rapaz, para o menino, entende? Então, assim, não existe uma seletividade. Crimes que acontecem mais em Ubá, crimes que acontecem mais no norte ou no sul, pessoas que são as maiores destinatárias existem. Mas, na verdade, todos podem ser vítima. O caso aí do menino, na própria sociedade, ela faz com que ele se iniba, né? Fique inibido de contar, de denunciar, porque a própria sociedade, através dos amigos, vai às vezes abusar. Vai denegrindo a pessoa, vai diminuindo a pessoa. Mas veja bem como que isso é importante, né? A educação para o bem, a educação para a paz, ela não passa só pela educação religiosa de conhecer e temer a Deus. A educação para o bem, a educação para a paz é a educação que desenvolve valores e que desperta, né, uma coragem de você valorizar aquilo que você conhece como valor e de você viver aquilo que você conhece como valor. Então, assim, conscientizar as famílias para você identificar o que acontece dentro do lar alheio, mas dentro do seu também. Para você apontar, talvez, a violência física que a dona faz no filho dela, mas você reconhecer que quando você dá um tapa, um beliscão, aquilo não vai parar por ali. Entende? E a diferença da força física, a diferença desse poder de dominação, desse poder de sedução e de incutir medo nas pessoas é muito grande. Então as pessoas têm que ser capacitadas. A gente tem que falar disso abertamente. Por que será que depois que os atores, as atrizes, as pessoas famosas começam a veicular, olha, eu também fui vítima de violência sexual, o outro aí passa a falar? Por que a nossa querida Luísa Brunet hoje é embaixadora do Brasil em relação aos organismos internacionais que protegem a mulher e combatem a violência contra a mulher? Porque Luísa Brunet foi vítima. E ela teve coragem de dizer a violência doméstica, né? Xuxa. Aliás, violência, quando a gente fala em violência, não é só a agressão física, não é só a violência psicológica também, ela se enquadra aqui nesse combate aqui? Júlio, mais importante ainda, porque é justamente a psicológica que é a porta de entrada. A violência psicológica é através do medo. É do medo de você incutir na criança o medo, porque na verdade você pode conhecer tudo, mas a criança não. E o medo é justamente sobre aquilo que nós não conhecemos, ou daquilo que eu não sei do que você é capaz de fazer. Então ela começa pela violência psicológica via de regra. Por isso que nós temos que ser intolerantes com esses comportamentos.
E não ter medo de falar. E não ter medo, pessoal, porque, na verdade, nós temos, na cidade de Ubá, um poder judiciário atuante no enfrentamento da violência doméstica contra criança, contra adolescente, contra mulher, um judiciário atuante e colaborativo e participativo junto com o Ministério Público e com as polícias civil e militar, como um trabalho de rede para garantir que isso aconteça. Você citou que geralmente a mulher que não pode julgar, não podemos julgar, porque muitas vezes a mulher também, a mãe, ela é vítima de violência antes até da própria criança, né? Agora, o que a mulher pode fazer, o que ela deve fazer para se libertar desse medo e denunciar o marido, denunciar o padrasto da criança, que seja o companheiro, enfim, para fazer essa denúncia? Primeiro é libertar do medo, eu sei, mas como fazer isso para isso... Olha só, sair Júlio, dela? a libertação do medo, eu entendo que ela começa pelo autoconhecimento. Eu, como advogada e como professora de muitas meninas, né, eu sempre digo que sempre pense que você não está sozinha. E se autoconheça quem era você antes disso tudo começar a acontecer com você. O autoconhecimento ele é muito importante. E muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Na maioria das vezes, não. Ela precisa de apoio psicológico, ela precisa de apoio psiquiátrico, ela precisa do apoio da outra. Porque ninguém sofre sozinho esse tipo de violência. Existe alguém que sofre assim como você. Então, a autoajuda e o apoio mútuo e o autoconhecimento. Por quê? Porque juridicamente, ou na esfera da polícia, né, civil ou militar, a mulher ela só vai tomar a coragem de tomar uma providência se ela tiver consciência do que vai acontecer depois. E que ela vai ter que ser capaz de enfrentar isso. E de enfrentar isso com coragem, sabendo que ela não está sozinha. Sabendo que, além de todos esses órgãos, né, de apoio da rede de proteção, ela não é obrigada a viver com uma pessoa que não a ama. Porque quem ama não faz isso. E essa pessoa que faz isso também precisa de ajuda. Um dia ela vai precisar ser perdoada. E ela precisa entender que alguém pode amá-la. Basta ela deixar com que essa transformação, essa conscientização ocorra. Porque se não acontecer, gente, a cadeia pública tá lotada, os presídios em Minas estão lotados, a violência intramuros, ela é enorme porque existe uma superpopulação carcerária e eu desafio alguém a me dizer que quer voltar para a cadeia, porque isso é crime. Então, assim, a coragem de dizer passa pelo autoconhecimento. Depois por essa rede de apoio, esclarecimento, sabe? E assim, gente, pé de galinha mata pinto, sim. Na família acontecem desgraças, sim. Não existe família perfeita. Desconstituir esse mito, porque isso é mito. A família perfeita é aquela que busca melhorar. A cada dia, né? A cada dia. Em relação à criança, o quanto essa violência, seja ela qual for, a psicológica, a física, a sexual, o quanto ela afeta o adulto depois dessa criança? Então, Júlio, olha, eu vou te dizer, na minha experiência como professora, na minha experiência como advogada, na minha experiência como mãe e como amiga de tantas pessoas que sou, né, eu posso perceber isso no outro. Mas o que os livros e o que tudo que nós lemos nos afirmam é que se você não conseguir resolver isso, né, com bastante análise e autoconhecimento, como eu lhe disse, você vai ter sequelas indeléveis para o resto da sua vida. Tem pessoas que dizem assim para mim, né, eu tenho muito cachorro lá em casa. Nossa, mas eu não consigo explicar por que eu tenho medo de cachorro. Sabe? E isso pode ser natural da pessoa. Mas, geralmente, quando alguém diz isso para mim, fala, não, isso deve ter acontecido em alguma outra encarnação, ou aconteceu quando eu era criança, eu não lembro. Né? Então, é como se você tivesse um medo de cachorro de uma forma muito mais desconhecida. Você não sabe o tamanho e a brabeza desse cachorro que te assombra todo dia, porque é uma assombração diária, isso você pode ter certeza. Eu perguntei isso porque, assim, a gente sabe que filme, ficção, mas
também alguns refletem realidade, são baseados em realidade e tem casos reais até. Por exemplo, muitos filmes ou até casos verídicos de serial killers, por exemplo, de maníacos, geralmente aquele maníaco teve um trauma sexual ou violento quando criança. Geralmente. Procede isso? Procede, Júlio, procede sim. Nos idos dos anos de 95, eu fiz um curso junto com algumas profissionais do setor psicossocial da comarca de Viçosa, um curso lá na Universidade de São Paulo sobre violência e exploração contra crianças e adolescentes. Violência doméstica contra crianças, da doutora Maria Amélia Azevedo, inclusive, esse curso. E, na verdade, o que mais foi trabalhado foi justamente isso, né? A entender essas personalidades tão desviantes, né? Como o pedófilo, aquele que abusa sexualmente, aquele que tem prazer em ver o sofrimento alheio, aquele que não se importa com o sofrimento alheio. Então, as causas, elas são as mais variadas. Elas podem vir tanto de transtornos psiquiátricos, né, que não tem causa social ou familiar a ser atribuída, como também de traumas passados na infância. Né? E a pessoa, quando ela não se autoconhece, por isso que eu falei do autoconhecimento, Júlio, e junto com o autoconhecimento, eu falo também do perdão. Não é aquele perdão passivo, porque você perdoar quando você não faz nada, você morre com aquilo, sabe? Então, assim, é você construir a sua história, você mudar a sua história e você, em algum momento, ser capaz de perdoar, né? É o que a gente chama de autocomposição, é o que, inclusive, os tribunais de justiça vêm trabalhando para que isso aconteça entre agressor e ofendida, entre vítima e agressor. Então, o autoconhecimento, que é você se conhecer para que você se empodere, para que você tenha coragem, para que você mude a sua história, e o perdão. Talvez perdoar a si próprio, porque quando você é criança, quando o agressor sexual ele agride a criança, a criança entende que o problema é com ela, que ela fez alguma coisa para que ele esteja fazendo isso com ela, certo? E quando a violência é física, existe uma destruição da estima da pessoa, que ela passa a reproduzir. Estudos mostram que crianças mais agressivas na escola, crianças que repetem com os coleguinhas ou com a professora a violência que vivenciam em casa, se elas não forem conhecidas e trabalhadas em relação a isso realmente só vai aumentar, porque isso empodera. A agressividade empodera a pessoa. Isso é fato. Momentaneamente. Sim, né? É verdade, momentaneamente. A questão jurídica, né? Você citou o tribunal, enfim. Hoje, as leis, elas são severas o suficiente para punir esse tipo de caso de violência contra a criança, exploração sexual de criança, de adolescente, ou também, a exemplo de outras esferas, essas leis deveriam ser modificadas e um pouco mais rígidas? Então, Júlio, no Brasil, né, no âmbito jurídico, nós temos um diploma, a lei que é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela traz uma série de princípios que não podem ser modificados por uma lei, como o princípio da presunção da inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até que ele seja definitivamente julgado. É por isso que se discute aquela prisão em segunda instância. Tem o princípio também da ampla defesa. Ou seja, você tem o direito de se defender da forma que for para provar a sua inocência, ou para ter a menor pena, se possível. E dentre esses outros princípios que estão na Constituição Federal, as leis que são criadas, elas não podem se afastar desses princípios. Então, na verdade, o problema, muitas pessoas colocam assim, como que a lei deva ser mais severa. Adolescentes, olha, até 18 anos é um absurdo, porque com 17 anos a pessoa já sabe de tudo. Tinha que punir acima dos 14, ou acima dos 15, dos 16, as pessoas pensam assim. Menos se for com ela, ou com o filho dela. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, o problema não são as leis serem fracas ou ineficazes. Bom, aí a gente entra na questão da eficácia. O problema não é as leis em si. O problema é
como elas são aplicadas? Como que elas são cumpridas? Qual é a estrutura que o governo brasileiro ele dá aos estados e via de regra, e via de consequência aos municípios para que nós tenhamos abrigos para crianças vítimas de qualquer tipo de negligência, violência, omissão, maus tratos, abrigos eficazes, eficientes em todas as comarcas ou municípios. Medidas protetivas. Qual né? é o município que realmente pode propiciar à vítima, mulher, o acompanhamento do cumprimento dessas medidas protetivas? Porque muitas vezes cai no descrédito. O que adianta eu fazer, doutora? Eu vou ligar para a polícia, mas ele está na porta da minha casa, quem é que vai me proteger? Que acontece muito, né? Então, assim, o problema não é a lei em si. O problema é nós termos mecanismos para termos um estabelecimento prisional carcerário, uma cadeia, um presídio adequado, eficiente, seguro, onde o preso perca a liberdade, mas não perca a dignidade. É nós termos condições de garantir à mulher vítima de violência doméstica um tratamento contínuo, seguro, completo, psicológico, físico, com abrigamento, se for o caso, para crianças idem. Trabalharmos essa política de adoção de forma mais eficiente, onde muitas vezes, porque a lei é tão bacana, mas a situação fática que se apresenta é tão especial, que nós precisamos de sensibilidade de quem analisa o caso concreto, para poder excepcionar a lei em alguns momentos. Sempre pensando naquilo que eu te disse, sabe, Júlio? Prioridade, criança e adolescente, bem-estar, segurança, são prioridades. Infelizmente, muitas mulheres até deixam de denunciar a violência contra a criança, contra elas próprias. Eu vou dizer mulher, vou falar desde a criança, do sexo feminino, né? A mulher criança, a mulher adolescente. É sempre mais difícil a mulher denunciar, porque muitas vezes a sociedade julga a própria mulher dizendo que ela, provavelmente... Ela traiu. Não, provavelmente a menina, vou no popular aqui, né? Provavelmente ela deu mole, provavelmente ela provocou o rapaz, o homem, né? Provavelmente ela usou um shortinho curtinho, uma roupa assim, com... sei lá, com seios à mostra. Mas vem cá, não tem aquele ditado que diz assim, você pode bater, você pode não saber porque está batendo, mas ela vai sempre saber por que está apanhando. Não é isso? Então, você já me respondeu. É a cultura. É uma cultura machista que nós, no âmbito acadêmico, a gente fala de cultura do patriarcado. E, gente, eu vou fazer o que contra isso? Eu vou apagar a história? Não. Eu tenho que aprender com ela. Eu tenho que construir com ela e mudar daqui para frente. Dizer, olha, aconteceu assim, não é bom e agora pode ser de uma forma diferente. Vamos fazer com que não aconteça assim, né? Na Colômbia, Júlia, agora as mulheres, de forma paritária, elas estão conseguindo construir a nova Constituinte. Todo o noticiário está mostrando isso para a gente. Né? Então, assim, isso é um processo de construção que é histórico e que nós temos um papel muito importante. E, assim, mais do que as mulheres, os próprios homens, a gente fala, né? Mulher, 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 mas, na verdade, nós vivemos com vocês. Esse papel é de vocês também. Porque vocês querem viver com mulheres saudáveis, mulheres felizes, mulheres dispostas, bonitas, mentalmente sãs. Porque vocês podem, eu falo vocês, me desculpem, os homens em relação às mulheres, Sim. podem amar, mas entender que forma de amor é essa. Tem que ser uma forma de amor que não adoeça, que não degrade, que não puna, mas que emancipe, que valorize, porque é ela que você quer estar do seu lado até o fim dos seus dias. Porque se você não quiser, meu amigo, nós estamos aí para te divorciar. Entendeu? Vida que segue. Se quiser, a doutora está aí à disposição. Uai, vida que segue. Para fazer o divórcio, né? Aí, ó, uai. Uai. Web TV, uai. Doutora, a referência aí do laranja aí? Então, eu vim com essa blusa toda brilhante, peço desculpa pelo horário de almoço, mas é porque é o mês laranja. Isso, exatamente. É o mês em que nós fortalecemos todas as políticas de enfrentamento à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então eu vim com esse laranja para poder homenagear. Se fosse o Novembro Rosa, eu viria de rosa. De rosa. Peraí, é Outubro Rosa? É outubro.
Novembro é azul. Novembro Azul. Eu viria de rosa, eu viria de azul. Novembro é o Dia dos Homens, é da conscientização da próstata, né, do combate ao câncer. Doutora, agradeço demais a sua presença. Queria destacar a questão da violência contra a mulher, ó, o X na mão. O X de vermelho. A mulher vítima de violência doméstica, se ela fizer um X com batom, com uma canetinha vermelha na mão, sai de casa com a mão fechada, a primeira pessoa que você encontrar na rua, mostra a sua mão com o X vermelho. Isso daí já é um sinal de que você precisa de ajuda. E crianças, façam o X vermelho, se manifestem. O noticiário ajuda, Júlio, porque muitas crianças comentam com seus avós, com suas mães, a partir do momento que tomam conhecimento do que é divulgado. Sim. Então é muita responsabilidade na divulgação também. Cria-se coragem, né? Para também, como você citou o caso da Ou Luísa entende. A mulher coragem. Cria-se coragem para também fazer, para também denunciar. Isso. Eu também vou fazer. Como em tudo na vida, né? A gente tem um exemplo, a gente também segue e faz. Mas que siga os bons, tá? Que siga os bons exemplos. É isso aí. Doutora, eu vou agradecer a presença aqui. Foi realmente uma conversa fantástica com relação ao assunto, esclarecimentos necessários, né? E eu vou deixar à disposição, à vontade, para você abordar algum outro assunto que queira, e que nós não tocamos nesse assunto aqui, mas que você queira destacar, queira abordar e passar uma mensagem a quem está nos assistindo aí, para que... Essa mensagem, na verdade, Júlio, é um agradecimento à Web TV UAI, a você, ao Gerson, à querida tia Lúcia, né, minha parceira de tantas coisas importantes que nos emancipam. Agradecer extremamente o convite, dizer que eu estou à disposição para que nós possamos enfrentar outras temáticas tão relevantes quanto. Convocar, instigar, despertar nas famílias essa atenção especial aos sinais da violência, aos pedidos de socorro, a essa violência que é silenciosa e que, na verdade, nós temos que meter sim a colher, seja na violência contra a mulher, seja na violência contra crianças e adolescentes, seja na questão de maus tratos aos animais. Nós temos que ser valentes, nós temos que ser corajosos. Me solidarizar com a Polícia Civil e a Polícia Militar, que atuam aqui na nossa comarca de Ubá, cidade de Ubá, pelo grande enfrentamento que vem fazendo no combate às drogas, à violência sexual, à violência contra a vida, à violência patrimonial, ao judiciário de Ubá, tão atuante, tão dedicado, que em momentos de pandemia teve que enfrentar tantos desafios para que os processos judiciais não ficassem parados, aos advogados que sejam valentes, que sejam corajosos, que sejam solidários aos seus clientes, e que entendam que cada situação é cada situação de forma tão específica que todas merecem ser tão grandemente e enormemente consideradas, né? E agradecer aos meus pais por eu ter crescido num ambiente doméstico e familiar de segurança, de estabilidade e de equilíbrio, porque isso é que nos torna pessoas capazes de podermos compartilhar coisas boas. E foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Muito obrigada. E está sempre convidada, sempre de portas abertas, sempre que precisar e quiser abordar algum tema que é de muita importância para a sociedade, de ajuda principalmente para a nossa sociedade, porque o nosso lema aqui, o nosso objetivo com o jornal, com a TV, é justamente ajudar a população a informar, trazer conhecimento, enfim. Logicamente, vai ter aquelas informações desagradáveis, mas o nosso intuito é informar bem a população. A informação ela tem que ser educativa, né? Ela tem que valorizar o conhecimento e para que as coisas se espalhem de forma bacana. Não é isso? É o que vocês fazem aqui. Muito obrigado. Estamos felizes. Obrigada, Júlio. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Ótima semana. Muito obrigado pela participação. A gente se fala em outras ocasiões aí, com certeza. Com certeza. Então, vamos lembrar. Mês é de conscientização, o mês é de enfrentamento a essa violência, não só doméstica, violência sexual, violência de exploração e violência contra a criança, contra adolescente. Como a doutora disse, se você é vizinho e sabe que na casa ao lado ocorre certos tipos de violência com as crianças, denuncie, porque a criança às vezes não consegue fazer essa denúncia. A própria esposa às vezes não consegue fazer essa denúncia, tem medo de fazer a denúncia. Então meta a colher sim, como a doutora disse, porque é importante. Você pode salvar uma criança.
Você pode salvar até a vida de uma criança e de uma mulher, às vezes, que se sente indefesa, que se sente insegura, ali, bem ao seu lado. E você um dia pode ter a consciência pesada de pensar assim, nossa, eu podia ter feito alguma coisa. Eu poderia ter feito, eu poderia ter salvado essa situação, mas me omiti. Eu não fiz. Então faça. Denuncie sim. Tá? Tem meios para isso. Liga para a polícia, procure um advogado, faça quem você quiser, mas denuncie. Não deixe passar. Se você vê, não deixe passar, não. Porque você pode estar ajudando bastante e muito uma pessoa, principalmente uma criança que é indefesa. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal UBA em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV UAI. Apoio cultural de FUPAC UBA, Hospital Santa Isabel, Audição, Aparelhos Auditivos, Restaurante Japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBA. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De UBA para o mundo.